Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje vamos continuar a nossa conversa com Júlio Bonafonte. Júlio Bonafonte, especialista em precatórios, vai continuar conversando com a gente sobre esse assunto. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Novamente, o precatório, a questão dos precatórios. E, portanto, novamente, o Júlio Bonafonte continuando a conversa aqui no nosso programa. Do programa passado para esse, o Júlio foi a Brasília, porque lá está correndo uma PEC 74/2015. Mas vamos por partes. Novamente, Júlio, o que é um precatório alimentar? Pois é, o precatório alimentar, ele se transforma, boa noite a você, telespectador, que me dá mais uma oportunidade de estar explicando o precatório alimentar, o seu salário, proveito, aposentadoria, que foi sonegado, o governo não cumpriu a Constituição, deixou de pagar, então você foi obrigado a bater na porta da Justiça, ganhou, transitou em julgado, depois de anos, exemplificando o gatilho salarial, que era de 1987, ele acaba se transformando em precatório. É a parte dos atrasados que você deixou de receber. E esse precatório, e isso só é muito importante que você, esse registro, é o único sistema de pagamento que existe no mundo, só no Brasil. Então é uma coisa genuína nossa, precatório. Precatório... Ou seja, ganhou ação, entra numa fila. Isso. E ali são os precatórios numerados e quando chegar a sua vez você vai receber. Eu costumo dizer que precatório e jabuticaba só no Brasil. Mas só que o grande drama de precatório é um sistema perverso, porque o Estado tem que te pagar, coloca no orçamento e nesses últimos 30 anos, vou repetir, 30 anos, tem praticado o calote e não tem pago. E não tem pago exatamente pela ausência de punição. Estado, prefeituras... Estados, prefeitura e muitos, mais de 85 mil servidores públicos, ativos, aposentados, vieram a falecer e não receberem em vida um legítimo dinheiro que era próprio, que precisavam para suprir as necessidades financeiras. E além desses 30 anos sem receber, Júlio, tem a história de que o Senado aprovou uma PEC, uma mudança constitucional, né, uma emenda constitucional, dando aos governadores e prefeitos mais 15 anos. Isso. E aí essa DIN, essa emenda constitucional, que era 62 de 2009, era a terceira moratória, que a primeira começou em 88, 8 anos, a segunda no ano de 2000, mais 10 anos, e a terceira 15 anos. Se você somar, são 33 anos. E aí nós entramos, falamos, não pode. Para com isso, 15 anos vai morrer todo mundo e ninguém vai receber nada. Entramos com uma arguição direta de inconstitucionalidade, que é a DIN 4357, se você quiser pesquisar. E isso houve um julgamento no Supremo Tribunal Federal a nosso favor, dizendo, olha, acabou o calote. Nós vamos estabelecer, porque não dá para deixar de cumprir a Constituição, não pagar. E aí chegamos nesse ponto, isso em 14 de março de 2013. Só que de 14 de março de 2013 a chegar agora em 2015, aí o Supremo falou, mas precisa modular. O que é a modulação? Nós tivemos que aprender. Modulação é como ia ser cumprida a decisão.
o modus operandi, como é que faz para cumprir. E saiu agora a decisão da modulação, como é que deve ser cumprida a decisão do Supremo. E nessa decisão, então, tem que pagar em 5 anos. Tem que zerar precatórios em 5 anos. Aliás, eu uso uma expressão que o Supremo falou, vou dar uma sobrevida. Sobrevida de mais 5 anos, ou seja, de 2016 a 2020, você tem que receber precatório. A gente tem feito no programa anterior, fez um alerta para não vender o precatório, não fazer acordo, porque se obrigatoriamente tem que receber e não deve dar desconto para ninguém. Agora, depois dessa decisão do Supremo, dando 5 anos essa sobrevida, aparece uma nova PEC, uma nova emenda, uma tentativa, projeto de emenda constitucional número 74/2015. Isso. O que é isso, Júlio? Isso aí, prefeitos e governadores não gostando da decisão do Supremo, como se pudessem gostar, decisão não se gosta ou deixa de gostar, se cumpre. Até porque é justiça. Pois é. Porque é uma questão de segurança jurídica, senão não existe mais segurança jurídica, não se cumpre contrato, não se cumpre mais nada. E aí resolveram engendrar uma nova PEC, que é a PEC 74. E essa nova PEC, porque a decisão do Supremo, se não pagar nesses 5 anos, tem o que é mais importante, que até então não existia. Punição, sequestro de renda. E essa nova PEC, ela veio querer tirar esse sequestro de renda, ficar livre da punição e queria pagar a média dos últimos 10 anos. Quando os 10 anos não pagou nada, a média é pequena. Ou seja, não quer cumprir a decisão do Supremo. Então, média de receita, tirava fora o sequestro de renda, que é a punição, e dizia o seguinte, ó, o ente público que der precatório poderá é uma faculdade, não é uma obrigação, poderá arrumar um financiamento. Mas se não arrumar um financiamento, aí fica livre de tudo, porque a culpa não é deles, eles tentaram o financiamento, mas não arrumaram. E esses 3 pontos absurdos, inconstitucionais, nós fomos contra, fizemos um trabalho que aqui há muitos anos, você vai lembrar, na Previdência, que nós estávamos combatendo a Previdência, gabinete por gabinete de deputado e senador, para dizer que nós somos contra essa PEC. Hoje ela está parada, eu tive a semana passada em Brasília, ela se encontra parada na Comissão de Constituição e Justiça, aliás, alertei por um grande trabalho feito pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, é cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos dar os nomes aí, né, Júlio? Essa nova PEC 74 foi colocada por 3 partidos. Isso. PSDB, PMDB e PT. Isso. Pelo PSDB, o líder Carlos Sampaio. Pelo PMDB, o líder Leonardo Pisciani. E pelo PT, o líder Simba Machado. Isso. Quer dizer, se uniram esses 3 partidos nessa hora é impressionante, contra o servidor. Nessa hora se une tudo, o Brasil inteiro acaba se unindo. E nós ficamos muito preocupados com ela, porque o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, foi o relator contra nós da PEC 62, em 2009, na Comissão de Constituição e Justiça. Ele era da Comissão de Constituição e Justiça. Então nós estamos fazendo um grande trabalho para que isso não prossiga com relações. Se eventualmente vier a acontecer, eu espero que nós somos obrigados a entrar com outra DIN para dizer para o Supremo que ele tem que sustentar, olha a expressão, sustentar a sua própria decisão. Porque caso contrário, é um poder que vai ficar falido. Agora, há um assunto aí, uma discussão também, Júlio, entre precatórios e depósito judicial, tá certo? Pois é. Vamos primeiro, o que é depósito judicial? Depósito judicial, quando há uma briga, qualquer particular ou empresa entra na justiça, se há uma discussão sobre tributos, ela é obrigada a fazer um depósito judicial. E esse depósito judicial, ele só vai poder ser levantado, no caso a empresa ou particular vier ganhar o processo, aí no final do processo ele levanta. Mas demoram anos esse depósito judicial. E é muito importante que você entenda o que é depósito judicial, que é uma conta que fica esse dinheiro, mas é uma montanha de dinheiro. Quando eu falo uma montanha de dinheiro, no Brasil, vou dar um dado para você, 169 bilhões, não confundir com milhões, bilhões. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Isso em todo o Brasil. Tudo que envolve o judiciário faz um depósito. E esse dinheiro fica onde? Fica no banco oficial, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Ora,
fica no banco oficial, e o banco oficial, você depositou o dinheiro, o que ele vai fazer? Ele aplica o dinheiro, e aplica o dinheiro e tem um rendimento fabuloso. Banco do Brasil, há uns 2 anos atrás, 7 bilhões num ano. 7 bilhões. Veja bem, só com rendimento, e o que é pior, faz empréstimo pessoal até para o funcionário que tem que receber precatório. É uma coisa absurda. Bem, dinheiro que não é dele. E aí, com o depósito judicial, essa montanha, o Supremo Tribunal Federal, na sua decisão, falou: você pega parte desse dinheiro, não total, parte, e utiliza para pagar precatório. Veja bem, está dando um socorro financeiro para o Estado e município na tal da sobrevida, porque não é dinheiro dele, não vai sair do bolso dele, mas vai poder utilizar para pagar os precatórios e ficar livre da dívida. Olha só, como a gente diz, que colher de chá que está sendo dado para ele. Tanto é verdade que a Presidente da República editou uma lei agora, dia 6 de agosto, uma lei federal, número 151, de 6 de agosto, legalizando a utilização desse dinheiro do precatório judicial para pagar os precatórios. Veja bem, a lei fala assim: preferencialmente paga os precatórios e outras dívidas fundadas. É o que diz a lei, 151. Ora, mas preferencialmente pagar os precatórios. Então não pode alegar que não tem recurso para pagar. Além da porcentagem da receita líquida que o governo determinou, o Supremo determinou, ele tem mais esse socorro do dinheiro no depósito judicial. E aí nós vamos ver que é impressionante. Quando é para pagar precatório, por isso que a gente fala mais uma vez, aqui estamos de novo na novela precatório, tudo certinho, decisão do Supremo, dinheiro lá. Aí todo mundo, os governadores, Tribunal de Justiça, banco, falar: não mexe nesse dinheiro. Não querem que você, não quer cumprir a decisão do Supremo e não querem cumprir a própria lei federal, não querem utilizar o dinheiro para socorrer e querem utilizar para outros fins. Rio Grande do Sul utilizou para pagar dívidas e não pagou nada de precatório. 6 bilhões utilizou, pegou do banco. E assim vai. Nesse sentido, aí começou uma nova discussão, que é isso que nós estamos explicando. Veja bem, nós somos totalmente a favor, primeiro, do cumprimento da decisão judicial, de utilizar. Isto vem desde 2006. Já existe lei federal em 2006. No Estado de São Paulo existe lei determinando a utilização desses recursos para pagar precatório. Para você entender depósito judicial, veja bem, nós tínhamos aqui no Estado de São Paulo o Banespa, que virou Santander, deixou de ser banco oficial na Constituição. E a nossa Caixa Econômica do Estado. O Banco do Brasil comprou a Caixa Econômica do Estado e acabou. Nós não temos banco oficial em São Paulo, que é uma grande vergonha. E por quê? Por conta dessa conta que é o valor do depósito judicial, uma conta muito grande, que é um dinheiro que fica lá para ele à disposição. Mas o que mais chamou a atenção essa semana, é isso que eu quero trazer para você, Góes, é os presidentes de tribunais de justiça dos estados se reuniram e falaram: nós também somos contra utilizar esse dinheiro para pagar precatório. Ué, por quê? Porque eles querem utilizar para eles, um acerto deles com o banco, até para pagar salário e outras coisas para juiz e magador, querem utilizar para o tribunal, até para socorrer financeiramente o tribunal. Veja que interessante. Aí, como se dissesse, nós entramos com um pedido para aquele mutirão, para as guias que estão paradas, entramos com 2 pedidos, e não tem dinheiro para funcionar. Daqui a pouco, porque todo mundo agora resolveu socorrer estados e municípios utilizando esse dinheiro, mas não para pagar precatório. Veja bem, não para pagar precatório. A própria lei da presidência fala em preferencialmente precatório. Sim. Mas os estados não estão tirando para precatório. Não começou, vai começar agora. Vai começar. Agora, alguns estados já retiraram no mês passado. Não tem nem para onde retirar, já usaram. Outra coisa. Já usaram. Antes da própria lei, já usaram, desviando o recurso. O caso do Rio de Janeiro. O caso do Rio de Janeiro, ele fez uma legislação e ele realmente zerou o pagamento do precatório. Pagou 4 bilhões com o dinheiro que tinha lá
pagou os precatórios e zerou o saldo. Ou seja, o Rio de Janeiro não deve nada não deve precatórios alimentares. Não deve. Não deve. Agora, precatório. o governador do estado de São Paulo deve ter interesse em pegar esse dinheiro. Pois é, ele se manifestou a semana que agora ficou mais fácil para ele pagar precatório. Até bem justificar a mudança de rumo dele com relação a uma PEC 74. Ele não precisaria estar o PSDB entrando para apoiar uma PEC, se ele falou, com isso eu tenho condições de pagar. Então, não deveria nem entrado com a PEC 74. Agora, tem o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem utilizado uma parte disso. Tem. Agora, tem lei permitindo que ele, Tribunal de Justiça... Não, aí é um acordo comercial com o banco. É um acordo comercial com o banco, o dinheiro fica lá e o depósito judicial há uma ligação com o judiciário. Por exemplo, o salário dos servidores é depositado no Banco do Brasil. Em razão desse acordo, ele pode utilizar uma parte em acerto com o banco de precatórios? Não digo salário, essa conta de depósito judicial, sim. Porque ela rende muito para o banco e, evidentemente, há um relacionamento entre o presidente do tribunal, que é o titular da conta de depósito judicial, e o banco. E aí você vai encontrar o seguinte: não pode se solucionar problemas financeiros dos tribunais de justiça. Veja bem, Tribunal de Justiça de São Paulo, para resolver o seu problema financeiro, tem que exercer a autonomia administrativa e financeira que está na Constituição Federal, no artigo 99. Tem que exigir do governador a autonomia, os recursos necessários para a justiça funcionar. Não tem que mexer no dinheiro do depósito judicial. Nem tem que esperar o SPID bancário, que nós questionamos agora. SPID bancário é o dinheiro entre a data que foi depositada e a data que foi levantada, que realmente saiu o dinheiro do banco. Chama-se SPID bancário. Isso acaba ficando para o tribunal. Que nós estamos questionando no Conselho Nacional de Justiça. Estamos questionando que se é para ficar alguém esse dinheiro, dá demora um ano, que venha para a fila do precatório. Agora, Júlio, veja só uma coisa. No estado de São Paulo, o governador depositou já uma boa quantia de precatórios que está depositado para o Tribunal de Justiça. Sim. Que, por sua vez, não paga... Porque diz que não tem funcionários para fazer as guias de levantamento, é isso? Exatamente. Tanto é que nós entramos com 2 pedidos para que se faça um mutirão. O que é mutirão? Pega 30, 40 funcionários, no fim de semana vai lá e faz que tem 1.000 guias, 2.000. Não pode demorar mais do que 30 dias no levantamento. Tem guia que já está quase um ano. Esse um ano rende, fica o dinheiro parado. E não é pouco, nós estamos falando mais de 3 bilhões. Quando a gente fala, a gente sempre frisa, não é milhões, é bilhões. Então, daqui a pouco vence os 5 anos, o governador depositou tudo e o tribunal é que não deu, que não repassou o dinheiro. E se nós até vamos questionar perante o governador para alertar, dizer, o senhor está depositando porque ele é cobrado. Ele é cobrado porque as pessoas falam, não, mas ele fala, mas eu depositei. Mas a pessoa que tem direito fala, mas não chegou no meu bolso. E não chegou mesmo. Júlio, a Associação dos Magistrados Brasileiros também entrou contra esse uso dos precatórios, uso do depósito judicial para precatórios. Por quê? Porque, absurdamente, porque em função da reunião dos presidentes dos colégios de todos os tribunais, resolveram acionar no dia que saiu a lei federal, dia 6 de agosto, no mesmo dia, fizeram questão até de registrar no mesmo dia, porque entendeu, na verdade, disfarçando o objetivo. O objetivo é que o dinheiro fique parado e que eles possam utilizar e não seja utilizado por precatório, tanto eles quanto o banco. Não quer que mexa nesse dinheiro. Mas eles vieram com o argumento que é confisco, que é empréstimo compulsório. É uma DIN, a DIN 5353. O que não é verdade. O próprio Supremo já decidiu falando a utilização do dinheiro do depósito social não é confisco, não é empréstimo compulsório e é legítima a sua utilização, desde que você deixe um fundo de reserva de 30% para quando for algum interessado levantar, o dinheiro esteja lá. Isso vem normalmente, por exemplo, o Rio de Janeiro, que o Gosto lembrou, tudo andou que nem um reloginho. Aí aqueles que ganharam o processo, o dinheiro estava lá para eles levantar e até aumentou o saldo da conta, porque entrou mais depósito de judicial do que retirada.
Então, não é verdade, estão faltando com a verdade. Eu vou contestar isso na ADIM, estou entrando com uma amigo para contestar, dizer que não é empréstimo compulsório, que não é confiscatório, e mais, não pode ser utilizado para socorrer as finanças do Tribunal de Justiça. Finanças do Tribunal de Justiça, repito, é na Constituição, exercício da autonomia financeira, artigo 99. Se exija, não peça. Não vai de chapéu, não. Peça para o governador que ele não corte o orçamento, que é ilegal o corte do orçamento. E não utilizar o dinheiro de precatório alimentar. Aí, toda vez que vai tentar solucionar a questão do precatório judicial, aparece uma novidade. E nós não vamos desistir, nós vamos combater violentamente, porque é um absurdo essas novidades que aparecem. Conversamos no nosso programa de hoje com Júlio Bonafonte. Júlio Bonafonte é presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça, é também diretor da nossa federação e um profundo conhecedor da questão de precatórios. O que significa que voltará outras vezes a conversar com a gente sobre precatórios. Fiquem agora com o nosso noticiário. Com informações do diretor de imprensa da FESPESP, Silvio Miceli, confira agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A campanha de vacinação contra a paralisia infantil foi prorrogada em todo o estado de São Paulo até a próxima quarta-feira, dia 9 de setembro. Pais de crianças entre 6 meses e 5 anos incompletos ainda podem levar seus filhos para receber as 2 gotas da vacina Saving em uma das 4.300 salas de vacina disponíveis em todas as regiões paulistas. Até o momento, 1.800.000 doses foram aplicadas. A meta é vacinar 2.300.000 crianças, o que representa 95% do público-alvo. Há 27 anos, São Paulo não registra caso de poliomielite. No entanto, o poliovírus selvagem ainda circula nos continentes africano e asiático, principalmente no Afeganistão e no Paquistão. Até julho deste ano, 34 casos de paralisia infantil foram registrados nesses 2 países. O governador Geraldo Alckmin assinou na última quarta-feira, 2 de setembro, decreto que amplia de 60 para 96 meses o limite de parcelas para empréstimo bancário consignado a servidores públicos do Estado de São Paulo. A medida beneficia diretamente mais de 1 milhão de funcionários públicos estaduais, o que permite a obtenção ou renegociação de empréstimos consignados com parcelas menores e mais ajustadas ao orçamento de cada servidor. O decreto prevê ainda a inclusão de órgãos da administração pública estadual como entidades habilitadas a serem consignatárias, a exemplo dos bancos. Com isso, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, IANSP, poderá efetuar a consignação de descontos oferecidos por meio de seu cartão de benefícios do servidor. A ampliação permite ainda a portabilidade do crédito consignado conforme norma do Banco Central do Brasil. O servidor pode, de acordo com sua conveniência, escolher o banco com o qual fechará a operação de crédito, assegurando taxas e condições que considerar mais favoráveis. A possibilidade das instituições bancárias utilizarem a folha de pagamento do Estado para amortizar empréstimos financeiros ou financiamentos realizados pelos servidores foi estabelecida pelo Decreto número 60.435, de 13 de maio de 2014, com base na norma. Foram credenciadas 19 instituições bancárias autorizadas a conceder crédito consignado.
A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo agendou para a próxima quinta-feira, dia 9, às 10 horas, uma visita ao Hospital do Servidor Público Estadual, Francisco Morato de Oliveira. A visita foi uma solicitação de entidades do IANSP, que reiteraram um pedido feito pela Comissão Constitutiva Mista do Instituto em audiência pública da Frente Parlamentar em Defesa do IANSP, realizada em junho passado. O que os representantes desejam é que recursos para a retomada da reforma do Hospital do Servidor Público sejam liberados, bem como haja a contribuição paritária do governo na mesma proporção da contribuição dos servidores, com o intuito de ampliar e descentralizar o atendimento médico-hospitalar em todo o Estado. Cidadania e Serviço Público, há 16 anos no ar, de forma ininterrupta, sempre levando tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Visite o novo site da FESPESP na internet, adequado às novas tecnologias e às redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, para você acompanhar tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Além disso, você poderá assistir às mais recentes edições do programa Cidadania e Serviço Público na Rede Mundial de Computadores. O endereço você já sabe, é o www.fespesp.org.br. Para entrar em contato, você liga para 11 3104 3836, manda mensagem para o e-mail fespesp@fespesp.org.br. E sempre lembrando que, além da TV aberta, você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público na internet, nosso canal do YouTube, no bit.ly/TV Fespesp, e assista ao programa em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana e até o próximo programa.